Bem-vindo de volta. Vemos um homem chamado Josh dentro de uma universidade, enquanto ele corre e arruma suas coisas. Ele pega todos os seus pertences e coloca tudo em uma caixa, depois sai apressado do escritório. Vemos outras pessoas agindo da mesma forma. Josh se despede de um colega, entra no carro e dirige para sua casa. Ao fundo, uma transmissão de notícias é exibida. Segundo a previsão, há uma tempestade solar e condições climáticas adversas em muitas regiões dos Estados Unidos. Josh tenta ligar para sua esposa, Karen, mas não consegue alcançá-la por causa de problemas na sinalização. Enquanto isso, vemos Karen em casa com seu filho, Matt, discutindo oportunidades profissionais para ele. Depois disso, Karen pede que ele ajude nas tarefas domésticas. Em seguida, vemos duas jovens dentro da casa, chamadas Dana e Brianna, filhas de Karen e Josh. Brianna diz a Dana para manter um segredo. Ela vai a Seattle à noite. Dana não está feliz com essa decisão e a impede, pois há mau tempo e a energia elétrica tem estado fora na região há dias. Ela avisa Brianna para não perseguir um cara apenas porque ele diz que a ama, mas reconhece que ela é velha o suficiente para tomar sua própria decisão. Enquanto dirige, Josh vê um caminhão estranho estacionado na estrada. Atrás do caminhão, há dois homens estranhos com armas e equipamentos. Josh fica extremamente assustado e foge correndo. Quando chega em casa, ordena que todos entrem e informa que um furacão está se aproximando. O furacão chega e arrasa tudo em seu caminho. Tudo que ouvimos são gritos vindos de dentro da casa, enquanto ventos fortes sacodem tudo ao seu redor. Na manhã seguinte, a família sai para verificar o estado do tempo e encontra centenas de peixes mortos espalhados pelo gramado. Todos ficam aterrorizados com a cena, que parece impossível. De repente, um carro chega e vemos Arl, amigo policial de Josh, dentro dele. Ele pergunta se estão bem após a tempestade da noite anterior. Josh mostra a ele os peixes no gramado. Arl então conta que teve centenas de cobras mortas no próprio gramado, e diz que Josh deveria se sentir grato por ter só peixes. Depois disso, ele entrega a Josh um panfleto sobre 3 estudantes desaparecidos da sua faculdade. Informa que um deles é o sobrinho de sua irmã, que foi acampar na noite anterior, mas ninguém tem notícias desde então. Também revela as características do veículo que usavam, um SUV verde com placa RVL 6768. Nesse momento, Karen se aproxima de Arl e pergunta sobre o estranho homem sentado no carro. Arl responde que ele só está ajudando, pois o viu andando sozinho antes. Enquanto isso, o homem estranho começa a falar e diz que seu irmão estava esquartejando sua esposa viva, e que a polícia o matou por isso. Isso deixa todos suspeitos, mas Arl ignora e decide partir. Quando todos voltam para dentro da casa, ventos fortes começam a soprar, trazendo diversos objetos estranhos para o gramado, juntamente com a traseira do SUV verde mencionado por Arl. A família está jantando tranquilamente quando alguém bate à porta. Josh vai ver quem é e encontra o sobrinho de Arl à porta. Ele diz que precisa de ajuda, então Josh o convida para entrar e oferece comida. Ele começa a comer de forma voraz, deixando todos enjoados com seu comportamento. Vendo isso, Matt tenta pedir que ele se comporte, mas ele rosnar e seus pupilas se tornam brancas. Em seguida, ataca Matt e Karen. Mas Matt pega a arma a tempo e dispara nele. De repente, um espírito sinistro sai do corpo dele e deixa a casa. Isso deixa todos aterrorizados. Karen decide ir até a delegacia mais próxima para pedir ajuda. Quando chega, encontra o local escuro e vazio. Ela começa a procurar por algum sinal de vida. Assim que se aproxima de uma cela, alguém a puxa de dentro e a ataca. Durante a luta, Karen consegue pegar uma espingarda e dispara contra o homem na cela. Depois, consegue retornar para casa. No entanto, outro homem estranho aparece no gramado. Ao ver isso, Josh pega a arma e dispara nele, mas o homem foge. A família fecha toda a casa e decide permanecer dentro até descobrir o que está acontecendo. À noite, Josh começa a pesquisar sobre o espírito estranho que viram anteriormente e encontra uma marca estranha em um livro. Na manhã seguinte, Josh e Matt decidem limpar o gramado enquanto as meninas ficam dentro de casa. De repente, alguém arromba a casa e começa a arrastar Brianna para fora. Brianna grita. A família tenta alcançá-la, mas o homem voa no ar e leva Brianna consigo. Após isso, a família decide ir atrás dela. Carregam um van com todos os itens necessários e seguem na direção nordeste. No caminho, param em um posto de gasolina e encontram um homem estranho que oferece encher o tanque. Enquanto isso, ele começa a limpar o vidro dianteiro do veículo, mas o vidro se cobre de sangue.
Depois, tira uma cabeça humana e começa a esfregar no vidro, espalhando mais sangue. Isso deixa todos aterrorizados, e eles fogem correndo. O homem começa a atirar neles por trás. De repente, o combustível derrama no chão e se incendeia, queimando o homem vivo. Dana fica extremamente assustada e entra em pânico, mas Karen a acalma. Nesse momento, ouvem uma transmissão de rádio sobre um lugar chamado Yamaka, onde há alimentos e abrigo para sobreviventes. A família decide seguir rumo a Yamaka para procurar Brianna. Enquanto isso, vemos Brianna acordando no meio da selva. Ela percebe que o homem que a trouxe ali está deitado ao seu lado, ferido. Ele pergunta quem ela é e por que a trouxe até ali. Brianna fica confusa com suas palavras e responde que foi ele quem a levou, ordenando que se afaste dela. A tempestade solar começa, e vemos o caos nas cidades enquanto pessoas correm para se salvar. Brianna se esconde sob um ônibus, sai em estado miserável e começa a olhar ao redor em busca de ajuda. Nesse momento, uma mulher liga para ela e diz para entrar no carro. Brianna hesita, mas a mulher diz que está indo para Seattle, então Brianna não pensa duas vezes. Enquanto a família viaja, vem outro homem louco perseguindo uma garota próxima. Karen desce imediatamente do van com sua arma e vai atrás dele. Josh segue com escopeta. Karen dispara no homem, mas ele a joga no chão e começa a estrangulá-la. Nesse instante, Josh chega e dispara na cabeça dele, fazendo um espírito sair do corpo. Pessoas de outros carros também saem e presenciam a cena. Josh e Karen percebem que há espíritos vagando por aí, capazes de possuir corpos humanos e forçar seus donos a agirem de forma violenta. Contudo, Dana ainda não quer acreditar nisso e chama isso de lendário. De repente, ouvem a voz de Brianna, que consegue se conectar brevemente com a família graças à disponibilidade de sinal. Ela informa a mãe que está indo para Seattle com uma mulher que a ajudou. Karen manda que ela vá até a casa do avô, onde se encontrarão. Após isso, o sinal se perde e a ligação é interrompida. Revela-se que Brianna e a mulher com ela fizeram uma parada para esperar sua amiga Del. A mulher diz que o carro não tem combustível suficiente para continuar a viagem, por isso precisam esperar Del. De repente, notam um veículo estacionado perto deles. Ao investigarem, encontram Del morto dentro do carro. Diante disso, a mulher pede para sair para pegar um pouco de ar. Brianna começa a investigar o veículo. Então houve um disparo e vai verificar a mulher. Encontra-a morta dentro do carro. Dos banheiros, pois parece que ela se matou. Brianna decide então assumir o controle do próprio destino. Pega sua arma e sua bolsa e volta para dentro do carro, mas ele não liga. Decidida, continua a jornada a pé. Enquanto isso, a família para em um local para descansar. Um homem de outro veículo, chamado Vince, se aproxima para pedir ajuda, pois precisa de gasolina. Karen concorda em ajudá-lo. Revela-se que seu filho, Donnie, conhece Matt da escola. Enquanto os dois conversam, algo estranho acontece com Donnie. Ele fica paralisado por alguns segundos. Quando Matt pergunta sobre isso, ele ignora e sai logo em seguida. Karen recebe uma mensagem de sua irmã Sally, que precisa de ajuda. Ela decide pegar o carro de Vince para ir resgatá-la, enquanto ele e seu filho Donnie viajam no van da família. Ao chegar à casa de Sally, encontra-a sendo atacada por outras pessoas por ter mexido com suas galinhas. Karen fica furiosa com ela por não cuidar da própria vida e atira dali. Vemos Brianna cansada da caminhada e decide descansar em um banco próximo. Tenta dormir, mas alguém aparece e a joga do banco. É uma garota chamada Tatiana, que diz estar apenas certificando que Brianna não é outra louca. Ela afirma que vai ver tudo e convida Brianna para acompanhá-la. Brianna aceita, sabendo que não pode sobreviver sozinha. Enquanto caminham, conversam sobre suas vidas pessoais. Tatiana descobre que o celular de Brianna ainda está funcionando e pede para usá-lo para ligar para seu namorado. Brianna recusa, dizendo que está economizando a bateria e não pode permitir o uso. Mais tarde, a família faz outra parada. Dana vai ao banheiro. Enquanto isso, Donnie se aproxima de Matt e joga um rugby nele. Depois tenta atacar Matt, que desvia e o derruba, deslocando seu ombro. Donnie levanta e começa a comer lixo, confirmando para Matt que ele é um skinwalker, alguém possuído por espíritos malignos. Quando Sally e Karen retornam, Sally percebe o ombro deslocado de Donnie e oferece ajuda. Leva-o para dentro do van e pede a Matt que o segure. Matt recusa. Karen então ajuda Donnie e, para surpresa de todos, ele não sente dor alguma, algo extremamente incomum. Nesse momento,
Uma enorme tempestade solar atinge a Terra, danificando todos os componentes elétricos. Como resultado, o carro de Vince para de funcionar, e ele pede ajuda a Karen e Josh. Enquanto isso, Tatiana e Brianna entram em conflito pelo celular. Tatiana golpeia, empurra ao chão e foge com o telefone. Brianna segue com a arma, recupera o celular e deixa Tatiana para trás, continuando sua jornada sozinha. Vince pede a Karen para permitir que ele e Donnie viajem com eles no van. Matt tenta impedi-los, mas Karen concorda. Assim que Donnie entra no van, começa a agir de forma estranha e foge para a selva. Vince o segue, e Matt o acompanha com a arma. Após uma breve perseguição, Matt o alcança e confronta o demônio dentro dele. Assim que ataca, dispara e mata Donnie. Enquanto isso, Vince e Karen chegam ao local. Vince culpa Matt pela morte de seu filho. De repente, ouvem uma voz estridente e assustadora vindo da selva, deixando-os aterrorizados. Vemos Brianna encontrando um cavalo em um estábulo próximo. Vai até ele e tenta acalmá-lo, mas de repente surge uma criatura gigantesca e demoníaca que leva o cavalo embora. Isso deixa Brianna aterrorizada, nunca tendo visto algo assim. Karen acorda e percebe que Josh e todos os outros no van desapareceram. Sai do veículo e os vê investigando 2 carros adiante. Deles, sem ninguém dentro. Parece que todos simplesmente desapareceram. Após isso, eles chegam à casa do avô e descobrem que ele também sumiu. Enquanto procuram pela casa, Sally decide cuidar do jardim de legumes para cultivar sua própria comida, caso precisem morar ali. Pede ajuda de Dana, mas esta fica distraída pelo som do cachorro do avô. Vai libertá-lo, mas o animal a ataca e morde seu braço. O cão está com raiva, então todos decidem levar Dana a uma clínica próxima. Matt decide ficar na casa em caso de Brianna voltar. Quando chegam à farmácia, encontram um medicamento e decidem retornar. De repente, alguém entra. Karen se esconde atrás de um pilar e derruba o homem. Descobrem que é o Dr. Rollins, com quem já se conhecem. Contam ao médico sobre o estado de Dana, que oferece ajudá-los. O Dr. Rollins injeta o medicamento em Dana e parte para ajudar outras pessoas. Enquanto isso, Matt ouve um barulho estranho vindo da adega. Pega sua escopeta e vai investigar, encontrando uma mulher nua lá. Ela súplica por ajuda. Matt promete protegê-la, dizendo que ela está segura. Ela conta que o marido está vindo buscá-la, mas ele assegura que ela está a salvo. Vemos Brianna, que encontra um grupo de homens na floresta e pede comida. Os homens têm más intenções. Ela puxa a arma e dispara em um deles. 2 jovens, Mary e Devon, aparecem em seu jipe e oferecem ajuda. Brianna aceita e o segue até sua casa. Mais tarde, a família vai a uma loja de utilidades buscar suprimentos e encontra 2 caixas cheias de tetraciclinas. Ao saírem, Josh encontra uma garrafa antiga de uísque e um frasco de cianeto, que leva consigo. De repente, ouvem pessoas armadas entrando na loja. Decidem fugir, mas os homens os ameaçam e exigem que entreguem a tetraciclina. Isso leva a um confronto. Os homens pegam Dana como refém e ameaçam a família. Josh então elabora um plano, vai sozinho até eles. Ao entrar na loja, entrega a bolsa com a tetraciclina, mas antes exige que soltem sua filha. Caso contrário, explodirá o lugar com explosivos da outra bolsa. Os homens concordam em soltar Dana. Josh então oferece a eles algumas doses do uísque antigo que encontrou. Eles ficam entusiasmados e aceitam. Após algum tempo, começam a babar, tossir e morrem. Revela-se que Josh misturou cianeto na garrafa. Dana fica aterrorizada ao ver aquilo, mas Josh diz que essa é a única maneira de sobreviver. Enquanto isso, Matt ouve batidas na porta. É o marido da garota. Matt luta contra ele e o atira várias vezes. O homem explode como um balão d'água, molhando Matt todo. Pergunta à garota quem ela é e o que aconteceu com o marido. Ela o leva ao quarto do avô, pega um emblema estranho da mesa e afirma que é dela e veio buscá-lo. Diz a Matt que seu avô sempre gostava de possuir coisas. Matt pergunta se ela conhecia seu avô. Ela agradece por tê-la protegido e tenta se aproximar intimamente dele. Matt recusa. Isso impressiona a garota, que pede a Matt para virar e fechar os olhos. Quando ele obedece, ela diz que vai dar a ele o que ele mais quer. No mundo. Uma voz demoníaca ecoa e ela desaparece. Matt fica confuso, mas decide esperar por Brianna. Enquanto isso, Brianna chega à casa de Mary e Devon, mas Mary não gosta de seu comportamento. Ela xinga muito. Devon, no entanto,
Parece já estar atraído por ela. É gentil com Brianna, dá comida e tudo que ela precisa. Ela pede que ele a leve à casa do avô, mas de repente ouvem a criatura da floresta. Decidem se esconder no estábulo e observam a criatura alada. Todos culpam Brianna, achando que trouxe a maldição consigo. Quando pensam que a criatura foi embora, saem do estábulo para investigar. De repente, ela retorna. Brianna ordena a todos para se deitar no chão e permanecer imóveis. Todos obedecem, e a criatura não os toca. Na manhã seguinte, um homem estranho, aparentemente líder do grupo, chamado Reverendo Irmão, aparece. Todos contam sobre Brianna e como ela parece controlar a criatura. Devon tenta defendê-la, dizendo que é besteira, mas o reverendo afirma que vai conversar com ela mais tarde. Brianna consegue entrar em contato com Matt e compartilha seu endereço. Josh vai buscá-lo e informa a localização dela. A família decide ir resgatá-la. Devon e Brianna conversam sobre como ninguém ao redor gosta dela, mas Devon garante que ele sim. Nesse momento, uma mulher chega, manda Devon fazer trabalho e culpa Brianna por tentar corrompê-lo. Leva-a para um quarto e a trancar lá. Dentro do quarto, Brianna decide tomar banho enquanto Devon espreita por trás da janela. Enquanto isso, a família nota corpos na estrada. Sally vai investigar. Ao examinar um dos corpos, um parasita escapa e penetra no corpo dela. Decidem não tocar nos cadáveres nem removê-los, apenas passar por cima. Avançando, encontram uma comunidade cercada onde pessoas infectadas estão presas. Como é o caminho mais curto até Brianna, Karen decide arrombar a cerca com o van. O veículo se danifica gravemente. A família decide se esconder dentro de um prédio para consertá-lo. Nesse meio tempo, Sally desenvolve uma infecção na pele. Karen pede a Matt e Dana que procurem o Dr. Rollins, acreditando que ele deve estar entre os infectados. Matt e Dana partem. Durante a jornada, Matt ensina Dana a usar a arma e a importância de ser corajosa para sobreviver. Enquanto isso, Brianna encontra-se com o reverendo. Ele pede para ficar sozinho com ela. Assim que estão a sós, ele assume sua forma demoníaca e ataca Brianna. Ela começa a gritar. Uma mulher entra. O reverendo acusa Brianna de ser o demônio e exige que a trancassem no estábulo até decidirem seu destino. Brianna é levada ao estábulo e trancada. E Dana encontram pessoas infectadas e perguntam sobre o Dr. Rollins. Essas pessoas pedem a Matt para se aproximar. Quando ele se aproxima da cerca, são agarrados. Matt pede a Dana que pegue a arma e atire neles. Dana hesita no início, mas dispara e os liberta. Nesse momento, homens armados chegam em um veículo e ordenam que Matt e Dana se rendam. Eles verificam os dois quanto à doença. Após confirmar que estão saudáveis, perguntam sobre sua família. Dana conta que sua tia está doente. O homem então pede para levá-los até sua família. Matt e Dana são levados até onde a família está. Ao chegar ao prédio, Karen se esconde com a arma enquanto os outros permanecem de frente para os homens armados. Karen reconhece o homem de sua unidade de treinamento, e ele a reconhece também. Isso alivia a tensão entre eles. Eles decidem levar a família até o Dr. Rollins. Informam-no sobre o estado de Sally. O médico examina-a, detecta o parasita rastejando sob sua pele, extrai-o, mas o parasita se multiplica rapidamente. Não há outra opção senão mantê-lo preso dentro dela. Enquanto isso, as pessoas infectadas da comunidade chegam e se reúnem do lado de fora do prédio. O Dr. Rollins distrai-os, permitindo que Karen e sua família escapem. Durante a fuga, Sally decide ficar para trás e assumir o lugar do médico. Ele é morto pelos infectados. Ela se despede de Karen e se junta ao grupo dos homens armados do Dr. Rollins. Enquanto isso, Devon visita Brianna no estábulo e pergunta se ela está bem. Ela conversa com ele por algum tempo e conta que o reverendo é, na verdade, o demônio real. Inicialmente, Devon não acredita, mas depois observa o reverendo agindo de forma estranha e passa a acreditar nela. Devolve a arma a Brianna e ajuda-a a escapar do estábulo. O reverendo chega ao estábulo e descobre que Brianna fugiu. Fica furioso e começa a segui-la pelo rastro. Eles correm pela floresta, mas o reverendo os persegue. No caminho, Devon confessa seu amor por Brianna, e os dois compartilham um momento íntimo. Depois disso, continuam caminhando em direção à estrada. Brianna vê a van da família se aproximando. Todos ficam felizes por finalmente se reencontrarem. Mas de repente, o reverendo aparece e ataca Brianna. Devon tenta ajudá-la, mas é lançado longe com força. Brianna pega a arma e dispara no reverendo.
De imediato, o demônio que o possuía sai de seu corpo. Nesse momento, Matt, Josh e os outros chegam para ajudar. A família está reunida. Brianna suspira aliviada. Apresenta Devon a todos e diz que ele salvou sua vida. A família entra no van com Devon. Decidem seguir rumo a um novo destino, um lugar seguro onde se esconder e descobrir o que fazer a seguir. No entanto, assim que partem, um veículo armado com homens armados chega e começa a atirar neles. Todos se abaixam para se proteger. Josh assume o controle do van e dirige com habilidade, levando-os a salvo. Não é revelado quem são esses atacantes nem por que perseguem a família. Mas, no momento, seu único objetivo é matar todos dentro do van. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.